Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Com o professor Elano. Continuaremos o assunto frações e hoje trataremos das frações equivalentes e simplificação de frações, ok, pessoal? Aqui no livro de vocês, o assunto está na página 170, ok? Aí, nesta página, eu tenho aqui pedaços, né, de pizza e, como vocês sabem, né, eu expliquei na aula passada que as frações elas podem ser representadas por pedaços, né, de pizza para melhor entendimento de vocês, né? E no caso aqui dos esquemas, uma pizza quando foi comida metade, a fração que representa é 1/2, como a gente ouviu falar, né, em aulas passadas, como é que se lê as frações, tá? Já aqui, tá? Aqui é uma pizza, foi comido metade, só que é uma pizza dividida em 8 pedaços, tá? Ainda falta comer 4 pedaços. Então esse 4 corresponde, né, a sobra e 8 o total, tá? O total de pedaços. Então a fração 4/8. E aqui também, ó, agora ela está dividida de uma outra forma, tá? É metade dela, só que uma das metades foi dividida em 3 fatias de mesmo tamanho, tá? Sempre do mesmo tamanho. Então a fração que eu obtenho, né, total agora são 6 pedaços e 3 restantes para comer, 3/6. Agora tem um detalhe interessante, né, nesse esquema 1, nesse esquema B, né, no esquema A, no esquema B e no esquema C, se você verificar, essas 3 frações elas são idênticas, tá? Por que elas são idênticas? Porque elas tratam da mesma quantidade, ó, da mesma quantidade, né, que sobrou da pizza. Aqui é em relação à metade, então 1/2. Aqui continua sendo a metade, só que a metade foi dividida em 4 pedaços e o total era 8, então 4/8. Mas aqui não deixa de ser 1/2, tá bom? Continua sendo 1/2, está interligado uma coisa à outra. E aqui também, ó, 3/6, continua sendo a metade no prato. Então essas frações, pessoal, que representam, né, a mesma quantidade, só que elas são escritas de forma diferente, chamamos essas frações de frações equivalentes, tá bom? Como é que eu sei que uma fração é equivalente? Quando no processo de simplificação você consegue obter a fração, né, irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que não se dá mais para reduzir, tá bom? Então, por exemplo, ó, 1/2, 4/8 e 3/6 são frações equivalentes, porque tudo isso aqui, ó, cada uma coisa é igual a outra, tá? Basta vocês verem os pedaços de pizzas que é a mesma quantidade. Só as frações que têm aparência diferente, mas tem o mesmo valor, então a gente diz que elas são equivalentes, certo, pessoal? Então acontece muito isso, tá? As frações equivalentes elas podem ser obtidas, vocês podem usar operações matemáticas para calcular a fração que você quiser, né? Se quiser um denominador diferente, tem que multiplicar por algum valor diferente e assim vai. Agora o interessante é que se você fizer na calculadora, pessoal, se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Se você dividir 4 por 8, também dá 0,5. Se você dividir 3 por 6, também dá 0,5. Ou seja, por isso que essas frações são equivalentes, tá? Elas têm aparências diferentes, mas dão o mesmo resultado de divisão, ok? É só verificar na calculadora. E outra coisa também interessante é que a primeira fração é essa, é 1/2, é a partir dela que eu obtenho 4/8 e 3/6, tá? Como é que a partir de 1/2 eu obtenho 4/8? É só multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo, ou seja, numerador vezes 4, denominador vezes 4, aí vocês vão encontrar 4/8. Tem que ser o mesmo número, não pode ser diferente, tá? É uma regra, é uma propriedade. E como é que eu obtenho a partir de 1/2, 3/6? Multiplique em cima por 3 e embaixo por 3. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Então você vai obter 3/2.
é outra característica da fração equivalente, tá certo? Agora aqui é o que eu estou explicando para vocês, ó. Eu acabei de explicar isso, né? Ao multiplicar o numerador e o denominador, ó, a primeira fração era sempre o meio, aí você obtém 4 oitavos. Agora aqui, né? Aqui é o processo contrário, né? Eu tenho a fração, né? Agora aqui nesse caso, eu tenho a fração 3 sextos. Eu quero reduzir ela. Aí eu vou precisar achar o divisor comum, né? O número que divide tanto em cima como embaixo. Mas tem que dar uma divisão exata, tá bom? Então eu sei que o 3 é divisível por 3, tá? O 3 é divisível por 3 e dá 1. Ok? Dá 1. E eu sei que o 6 é divisível por 3 e dá 2. Agora observem, né? Quando eu reduzi, né? O que é que eu encontrei? Eu encontrei um meio, que é a menor delas, né? É a menor desse conjunto, ó. A menor das frações desse conjunto. Então, quando você multiplica, você acha a equivalente, né? Quando você divide, você reduz para a menor das equivalentes, tá bom? Então, são dois processos, tá? Que vocês podem estar fazendo aí com as frações. Uma para obter uma fração maior, né? A fração equivalente. E outra para reduzir e achar uma fração irredutível. Ok? Olha aqui também. Agora a gente vai ver esse processo aqui, ó. Olha essa fração. 72 sobre 120 avos, tá? A gente vai dividir até não dar mais. Até não dar mais. A gente tem que achar o divisor comum, ok? Aqui no livro de vocês, ó, foi dividido primeiro por 4, tá bom? Foi dividido por 4. Aí quando dividiu em cima por 4, deu 18, tá? Aí embaixo eu também tenho que dividir por 4. Obrigatoriamente tem que ser o mesmo divisor em cima e embaixo. Isso é uma propriedade. Aí embaixo deu 30, ok? Aí se eu continuar dividindo, tá? Se eu continuar dividindo, vai ficando cada vez menor. Agora, por exemplo, se eu pegasse essa fração e dividisse logo por 12, né? O maior número que você acha se torna cada vez melhor para que você reduza mais rápido, tá bom? Por exemplo, essa fração, se eu dividir por 12 em cima e embaixo, se eu dividir por 12 em cima, ó, eu encontro 6. Se eu dividir por 12 embaixo, eu encontro 10, tá bom? Então aqui é outra forma dessa fração aqui, ó, de reduzir essa fração. Mas ainda dá para reduzir ainda. Enquanto der para reduzir, vocês reduzem. Aí agora, se eu pegar a primeira fração e se eu descobrir que o 24 divide em cima e divide embaixo. Se eu dividir em cima por 24, eu vou encontrar o 3. E se eu dividir embaixo por 24, eu vou encontrar o 5, tá bom? Então o que é que isso quer dizer? Eu vou encontrar a fração final 3/5. Por que eu sei que é a fração final? Porque o 3 e o 5 não tem divisores comuns, ou seja, não tem número que divida o 3 e o 5 ao mesmo tempo, que a gente chama na matemática de simultaneamente, tá bom, pessoal? Então tenham cuidado com isso aí. Então, essa última fração que foi encontrada, ela é chamada de fração irredutível, porque eu não consigo reduzir mais ela, ok? Então o livro de vocês fala aqui bem embaixo, ó, essa última fração 3/5 ela se encontra na forma irredutível, certo? Fazendo isso daqui no Word, eu poderia fazer de várias maneiras, mas o aluno costuma fazer isso daqui, ó. A gente vai reduzir essa fração que é 72, né? 72 sobre 120, ok? Aí qual é o recurso que a gente utiliza? A gente utiliza a divisão. Aí se você não conseguir achar, né, o número, deixa eu colocar aqui em cima. Vou colocar em negrito, tá, pessoal? Isso. Frações. Vou colocar assim, redução de frações. Deixa eu só mudar a fonte aqui, porque eu gosto de usar essa fonte. Ó, vou colocar aqui
A gente chama esse processo, tá, de redução, de simplificação de frações, certo? A gente chama esse processo de simplificação de frações. Aí eu tenho como exemplo aqui, tá bom? Essa fração 72, né, sobre 120. Aí a gente vai ficar usando os processos de decomposição pela divisão, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto, é porque às vezes demora a aparecer o recurso. Aí em cima, né, eu vou fazer de pouquinho, devagarzinho. Eu sei que em cima é par, embaixo é par. Eu vou dividindo por 2, né? 72 dividido por 2. E embaixo também 120 dividido por 2. Aí como é que vai ficar a aparência da fração? Em cima vai dar 36. Bom, eu preciso sempre lembrar que tem que colocar a fração, né? Em cima vai ficar 36 e embaixo vai ficar 60. Mas só que eu posso dividir ainda, que ainda deu par, ainda continuou par. Então a gente continua a divisão até não dar mais. Tá bom? Aí em cima vai dar 18, né? Metade de 36 é 18. E embaixo vai dar 30, ok? Ainda dá, tá, pessoal? Ainda dá para dividir. Ainda dá para dividir por 2, porque ainda continuou sendo par. E divide embaixo também por 2. Aí você vai encontrar... Em cima vai dar 9, né? Que você sabe, metade de 18 é 9. Metade de 18 é 9. E embaixo metade de 30 é 15. Aí aqui já muda, né? Aqui não são mais pares, mas eu sei que são divisíveis por 3. Então eu divido por 3 em cima e por 3 embaixo. Desculpa. Aí aqui vai ser o final, tá bom? Por que vai ser o final? Porque a gente vai justamente encontrar, ó, quando dividir por 3 em cima dá 3. E por 3 embaixo vai dar 5. Ó. Então aqui é a última fração que o livro mostrou para vocês, né? Ou seja, daqui não tem mais divisor comum. Então todo esse processo aqui, né? Todo esse processo aqui eu chamo de simplificação de frações. Agora tenham cuidado, né? Que eu posso fazer dessa forma, tá? Mas existem outras formas de fazer também, ok? As outras formas de fazer eu vou explicar agora, que é justamente, né, o que o livro de vocês fazem, que é vocês podem optar pela decomposição rápida, né? Só que para isso vocês têm que ser craques em divisão, tá bom? Como assim, tio? Temos que ser craques em divisão? Você tem que achar o maior divisor possível de 72 e 120. Né? Isso já resolve o seu problema. Aí como a gente que já tem muita experiência com divisão, sabe muitos resultados de cabeça, então se fosse eu estivesse fazendo uma prova, eu faria logo a divisão de cima por 24 e embaixo também eu dividiria por 24, porque eu sei que é divisível. Isso já resolveria meu problema e eu encontraria logo a resposta final. Eu encontraria em cima, né? Em cima eu encontraria 3. Quando eu divido 72 por 24 dá 3. E quando eu divido 120 por 24 dá 5. Tá vendo? Olha essas duas formas. É uma forma bastante extensa, que é a primeira, né? Primeiro modo, tá bom? Esse primeiro modo ele é muito extenso, que é você indo fazendo aos poucos, tá? E é bom para começo, né? É bom para o começo. Por que é bom para o começo de treinamento? Porque vocês vão errar menos, tá? Já o outro não, outro é para quando vocês estiverem bem craques na divisão, você já acha logo o divisor certo, né? O maior divisor certo.
e você encontra logo a resposta de uma forma bem mais rápida, tá? Então é isso que se chama redução de frações, tá? É isso que a gente chama de fração irredutível, quando não dá mais, depois do processo de simplificação, não dá mais para poder, tá? Não dá mais para poder simplificar. Então isso é a fração irredutível. Ok, pessoal? Então tá aí, né? Simplificação de fração é simplesmente isso, tá? E achar a fração equivalente, eu vou colocar um aqui para vocês, tá bom? Frações equivalentes. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Frações equivalentes. Que é justamente, eu vou botar um exemplo aqui, tá? Eu quero achar várias frações equivalentes. Aí eu tenho que ter uma fração em mente, né? Deixa eu colocar aqui uma fração bem simples. 2 quintos. 2 quintos. Eu quero achar uma fração equivalente a 2 quintos com o denominador 10. Então eu preciso pegar a fração, né, 2 quintos, multiplicar em cima, tá? Sempre a base da multiplicação. Multiplique em cima por 2 e embaixo por 2, que você vai encontrar o bendito 10 embaixo, que é o propósito, é o objetivo, tá bom? Então, como é que vai ficar a cara dessa fração? Vai ficar 2 vezes 2 em cima é 4 e 2 vezes 5 embaixo é 10, então fica 4 décimos. Então dizemos que 4 décimos é equivalente a 2 quintos, né? A fração irredutível 2 quintos, quando eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Posso achar outros valores, tio? Posso. Deixa eu colocar aqui, sei lá, vamos ver aqui. A mesma fração, ela vai ter uma aparência diferente agora, porque eu vou usar outro fator de multiplicação. Na mesma fração, 2 quintos. 2 quintos, eu vou escolher, pessoal, eu vou multiplicar em cima por... Eu quero que embaixo fique 100, né? Eu quero que fique 100 embaixo. Então eu tenho que procurar aqui um multiplicador para baixo, é 5 vezes... o barulho, pessoal. 5 vezes 20, tá bom? Eu sei que dá 100, já que 5 vezes 2 é 10, então 5 vezes 20 dá 100. Então 2 vezes 20 também, o que você multiplica embaixo, multiplica em cima, tá? Então que aparência vai ter agora a nossa fração? Nossa fração vai ser 40 no numerador e 100 no denominador, do jeito que eu quis, tá bom? Então pode encontrar infinitas, tá? Vocês podem encontrar infinitas frações equivalentes. Então eu posso escrever da seguinte forma: o processo de frações equivalentes a uma fração irredutível é infinito. Por que é infinito? É justamente pelo fato, né, de ele é infinito por conta do fato, né, de os números serem infinitos, tá? Então eu posso escolher qualquer número para multiplicar, sempre vai existir uma nova fração equivalente, certo? Sempre vai existir uma nova fração equivalente. Então é isso, pessoal. Esse assunto é super fácil, é super tranquilo. Então eu vou falar dele agora. Eu estou falando dele assim com calma, para que vocês, né, na hora de aprender a somar e subtrair frações, se torne bem mais simples e mais fácil, certo? Então não esqueçam, tá? Que não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com fração, mas se você não obedecer às regras, né, que a gente está aprendendo aqui, então você não vai aprender fração,
Então tenham cuidado, tá bom? E tentem, né? Tentem por sua vez dar uma folheada no livro aí, né? Do que eu estou explicando. Que o nosso próximo assunto vai ser comparar frações e deixar frações com o mesmo denominador. Para depois a gente começar, tá bom? Para depois a gente começar a aprender a somar e a subtrair fração. Porque multiplicar fração é super fácil, certo? Super fácil. Deixa eu só ver aqui que ocorreu um problema. Eu acho que foi no aplicativo. Eu acho que foi a conexão, pessoal. Então, tentem fazer os exercícios, tá bom? Os exercícios desse assunto, que é justamente as páginas que correspondem a frações equivalentes e simplificação de frações, ok? Então façam todos os exercícios a respeito desse assunto. Depois a gente fala de comparação, tá? Comparação e deixar frações com o mesmo denominador. Muito obrigado a todos, tá? Tenham uma ótima semana, né? Até quinta, que tem mais aula quinta-feira. E fiquem com Deus, sexto ano.